Jesus mediador, lição 20. O que é um mediador? Faz a ponte. É uma pessoa que faz a paz uma com a outra, né? Que faz com que eles fiquem. Isso. Então vamos lá. O mediador intervém entre duas ou mais partes para facilitar relações, contratos, arranjos, etc. No caso de Cristo, sua mediação envolve a restauração do relacionamento entre o homem e Deus. Por que o relacionamento entre o homem e Deus se perdeu? Qual o motivo? Pecado. Quando? No Éden. A partir dali, quebrou o relacionamento com Deus. Nós nos tornamos inimigos. Inimigos de Deus. A partir do momento que o homem se juntou à proposta de Satanás, o que Satanás ofereceu para o homem para que ele aceitasse comer a fruta? Qual foi a pegadinha? Qual foi a tentação? Oi? Ser igual a Deus. Você vê que é uma tentação até hoje, né? Com perdão aos irmãos aí de Moçambique que não vão entender, mas aqui tem um ministro do Supremo Tribunal Federal que pensa que ele é Deus, né? Ele tem essa convicção. A má notícia que precisa dar para ele é duas: primeiro, que Deus existe; segundo, que Deus não é ele. Alguém precisa falar isso para ele. Ele baixa a bola, né? Mas até hoje tem pessoas assim. Tem o poder na mão, tem o dinheiro na mão, e às vezes o poder é mais importante que o dinheiro. Portanto, precisamos de um mediador, alguém que intervenha em nosso favor diante de Deus Pai. Então nós vemos aqui que todos estão sob o julgamento de Deus. Tem alguém justo na terra? Não, tem ninguém. Então todos nós nos tornamos inimigos de Deus. Tá? No Antigo Testamento, o mediador entre Deus e o homem era encontrado tanto no profeta quanto no sacerdote. O profeta falava da parte de Deus para os homens. Deus disse em Deuteronômio 18:18: suscitarei no meio de seus irmãos um profeta semelhante a ti, e porei as minhas palavras na sua boca, e eles lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. Os sacerdotes, por outro lado, falavam com Deus em nome dos homens em suas ofertas de sacrifício, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens das coisas concernentes a Deus, para oferecer dons e sacrifício pelos pecados. Então, todo sumo sacerdote, ele tinha que ser tomado da onde? O que está dizendo aqui no texto? Os homens. Então, para você ser um sumo sacerdote, você obrigatoriamente, em primeiro lugar, precisa ser homem. Grava isso. Poderia ser um anjo? Não. Tinha que ser homem. Tá? Vamos lá. Jesus, então, é profeta e sacerdote, em seu papel de mediador, enquanto ele intervém entre Deus e os homens, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o que diz aí? Homem. Esse texto também nos mostra, quando esse texto foi escrito, Jesus já havia morrido, ressuscitado, subido ao Pai. Então Jesus continua sendo homem lá em cima.
Jesus agora não é um espírito, como muitos pensam. Costumo dizer sempre, quando eu chegar no céu, eu não sei como vai ser Deus Pai, eu não sei como vai ser Deus Espírito Santo. Eu sei que não vou encontrar uma pomba lá que vai ser o Espírito Santo, aquilo é só uma representação. Mas Jesus eu sei como vai ser homem. Ele vai ter os furos na mão e o furo aqui do lado. Porque foi o preço que ele pagou eternamente pelos nossos pecados. Tá? Jesus, homem. Você vai ver um homem sentado lá, no trono. Não vai ver um espírito brilhando, né, sem forma. Vocês entenderam isso? Amém? É um homem, tá? O texto aqui está dizendo, Jesus Cristo, homem. Tá bom. Mas podemos perguntar, por quem Jesus faz mediação? Ele media por todos os que já viveram ou apenas pelos salvos? Por que ele faz mediação? Só pelos salvos? Por todos? Sem concepção. Quer dizer que um traficante que morre trocando tiro com a polícia, Jesus vai intermediar ele também? Não, aí não. Então não é sem exceção. Mas assim, sem exceção perante lidar com na parte dele. Tipo assim, não faz exceção com ninguém. Claro, não está aqui. Aquele que redimir. Não. Aqui eu vou ter que ser bem claro. Tem exceção. Jesus só intercede por aqueles que são filhos de Deus, que receberam a Ele como Salvador. Não criatura. Não criatura. Tá bom? Mas eu falei sobre eu entendi o que você quis dizer, mas é bom a gente pôr as palavras precisas para não ter dúvida. Sim. Tá? Perante salvação é aquele. Aqui está fazendo uma pergunta. Ó. Quem Jesus media? Por todos os que já viveram ou apenas pelos salvos? Por quem? Pelos salvos. Vamos todo mundo dizer bem alto? Pelos salvos. Amém. Só por esse. Acabou. Tá? Não tem choro e nem vela. Tá bom? Isso daí vamos deixar bem claro. Não dá para ter dúvida sobre isso. Parece claro que Jesus media apenas pelos salvos, visto que ele não está diante do trono de Deus falando em nome daqueles que não o receberam. Ele media por aqueles que confiaram nele e estão cobertos pelo seu sangue. Aqueles que morreram sem Cristo, não vai ter advogado nenhum no céu mediando por ele. Não vai ter o sumo sacerdote fazendo sacrifício por ele. Não esqueça que Jesus foi o sacrifício. Ele foi o cordeiro e ele é o sumo sacerdote. Né? Ele atribui as funções de profeta, sumo sacerdote e rei. As três funções. Amém? Amém. Então, deixando claro, naquele dia Jesus vai interceder, já intercede agora. Mas no dia do julgamento é só os salvos. Só os salvos. Quem não é, não vai entrar nem na salinha dele lá para conversar, tá bom? Claro que isso daqui é uma metáfora. Jesus é mediador de uma nova aliança. A antiga aliança era uma aliança de obras e lei. E aqui responde lá a pergunta que a irmã começou a fazer. A antiga aliança tinha lei e tinha obras. Você tinha que cumprir os 636, se não me falha a memória, mandamentos. Tá? Os 10 mandamentos é um resumo. Se você falhasse em um, perdeu tudo. Tá? Eu não lembro direito o número, se é 636, mas vamos supor que seja. Você chega no céu, o cara chega no céu e fala: Senhor, eu cumpri 635 mandamentos. Aí Deus olha, mas faltou um. E agora? Eu vou para o purgatório? Não, você vai para o inferno. Né? Então,
o que a gente pode perceber é que é impossível alguém guardar a lei. Mas se é impossível, pastor, guardar a lei, por que Deus deu a lei? Para mostrar o tanto que a gente é pecador e o tanto que Deus é santo. Como a gente está separado. Só para isso. Entenderam? Jesus está dizendo aqui, vocês querem salvar pelas obras? Tá bom, então cumpre todas essas leis aqui. Alguém cumpriu? Teve só um, quem? Jesus. Ele cumpriu por nós. Então, a lei era boa, não tinha nada errado com ela. Mas ela mostrava para o homem, e ao mesmo tempo ela era uma maldição para nós, porque ela mostrava para nós que era impossível cumprir aquilo. Que a exigência de santidade de Deus é tão grande, que se eu for tentar fazer por obras, eu não consigo. Então, os mormons, a seita mormon vai dizer assim: você é salvo pela graça depois de tudo que você puder fazer. Aí a graça entra. Então não é graça. Os católicos é a mesma coisa. Você é salvo pela graça, você tem que guardar toda a lei. Fora ainda aquela que eles criaram, né? Os dogmas da Igreja Católica. Então, uma vez que nós sabemos que a salvação ela é mediante a fé, através da graça, né? Ou através da graça, mediante a fé, a ordem dos fatores aqui não muda. A gente sabe que obras aqui não resolvem nosso problema. E não resolve porque a gente não consegue. Não consegue. Fala aqui. A gente pode falar que no Antigo Testamento foram salvos pela graça. Os salvos do Antigo Testamento foram salvos pela graça. Também. Pela fé. Pela fé. Jesus, quer ver um exemplo? Deus chama Abraão para fora da tenda, mostra para ele as estrelas do céu. Eu acho que faz uns 20 anos que eu não vejo estrela. Tá? Meu pai tinha um terreno no interior que eu acampava no meio do mato, não tinha luz nenhuma. Você vê até constelação. Eu espero que os irmãos da África e Moçambique consigam ver ainda, porque aqui em cidade não vê mais nada. Aqui você vê poluição e olha lá. Deus chama Abraão para fora da tenda, mostra para ele as estrelas do céu e fala para ele: olha, você vai ser pai de nações, assim, ó. Você pode contar as estrelas? Não, pois é. E o texto vai dizer que Abraão creu. Naquele momento que ele creu, ele foi salvo. Pela fé. Abraão creu. Tá? Então, você perguntar para mim, como é que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Pela fé. Amém. Também pela fé. Pela fé naquilo que elas tinham de conhecimento sobre Deus, no caso? Também. Mas elas também tinham a noção que não podiam cumprir a lei. Por isso que elas iam sacrificar. Elas matavam um animal e tinha que crer que o sangue daquele animal tinha feito os pecados deles ser perdoados. Pela fé. Não tinha uma prova. Né? Entendeu? Amém, irmãos? Amém. Tá. Então nós vemos que Jesus é o mediador de uma nova aliança. E por isso é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões cometidas sob a primeira aliança, os chamados receberam a promessa da aliança eterna. Hebreus 9,15. Jeremias 31, do 31 ao 33 diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, ou no coração, e a escreverei no seu coração,
E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Você vê como aqui no Antigo Testamento já mostrava que tinha que vir uma coisa melhor. Vou fazer uma nova aliança. Se eu preciso fazer algo novo, o que significa que aconteceu com o velho? Não está funcionando. Amém? Porque se o velho funcionasse, ficava no velho. Ah, mas se o velho não funciona, por que Deus diz? Já respondi. Só para mostrar para o homem o quanto Deus é santo e quanto o homem é pecador. Como Deus é exigente. Deus exige santidade. E no Novo Testamento, Deus exige santidade? Não mudou. Deus não mudou. Sem santidade ninguém verá Deus. Está escrito isso em algum lugar, não está? E agora? Não mudou, Deus continua exigindo santidade. Assim podemos ver que a nova aliança está aqui. E é para os salvos. Para quem que é a nova aliança? Salvos. É para todo mundo? Não. Não, ai que dó. Que dó. Nós, cristãos, estamos na nova aliança. Lucas 22:20 diz: e semelhantemente tomou o cálice depois de terem comido, e dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue derramado por vós. É o cálice da nova aliança derramado em favor de vós. De vós quem? Dos salvos. Salvos. De vocês. Não é de todos. É por isso que a gente precisa pregar. Nossa, me incomoda isso, pastor. Não é para todo mundo? Não, então prega. É para incomodar mesmo, então prega. Porque para eles não estão valendo não. A nova aliança é estabelecida e mediada por Jesus, que se ofereceu a si mesmo, Hebreus 7:27, na cruz, 1 Pedro 2:24, portanto Jesus é o mediador da melhor aliança, a aliança da graça. Pela graça sois salvos, isto não vem de vós. Não vem de vós. Alguém aqui conseguiu a sua salvação de outra forma, sem ser por Jesus? Não? Alguém aqui consegue manter a sua salvação? Quem consegue? Jesus. Olha. Então, essas igrejas que falam, cuidado para não perder a salvação, você perder porque você nunca teve. Quando a pessoa fala assim para mim, não, você foi salvo pela graça, mas você tem que manter sua salvação. A pergunta que eu faço aqui para os irmãos de Moçambique, que talvez creiam nisso, como que você faz para manter a sua salvação? Alguém pode dar um exemplo? Vamos supor se você crê que você pode manter sua salvação. Qual seria um exemplo que você teria que fazer para obedecer, para manter sua salvação? Se eu crescer nisso, eu ia falar que eu tenho que cumprir a lei. Cumprir a lei. Alguém consegue? Não. Obedecer a Deus. Você consegue obedecer a Deus plenamente? Não. Ah, eu não posso mentir. Alguém aqui nunca mentiu? Não. Vocês percebem que qualquer coisa que a pessoa falar vai ser obra? Sim ou não? Qualquer coisa que ela disser. Ah, eu mantenho a minha salvação tendo fé. Quem foi que te deu a fé? Nada. A gente não tem nada de nós. Jesus fez tudo. Até a fé que eu tive para receber Ele, foi Deus que me deu. Até isso. Eu não tenho nada que eu possa mostrar para Ele.
Eu não tenho nada. Eu vou chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu fui salvo pela tua graça, eu não tinha nada de bom. Não tinha nada em mim que o Senhor pudesse querer. Por que o Senhor me salvou, Deus? Eu era igual a todo mundo. Eu não tinha nada que me fazia melhor que os outros. Nada. Como é que eu vou manter algo se o Espírito Santo não estiver em mim e não ficar intercedendo para o Pai toda hora por mim? O Pai escolheu, o Filho veio morrer por aqueles que o Pai escolheu, e o Espírito Santo nos faz chegar onde nós vamos ter que chegar. Cada um tem seu papel. Nós vamos chegar no céu porque o Espírito Santo de Deus está em nós e Deus não desiste de nós. Amém? Amém. É obra dele, não é minha. Não tem como. Então, falar, a pessoa perdeu a salvação. Não, ela nunca teve. Porque Jesus Cristo disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar você da minha mão. De maneira nenhuma. Se o Pai nos escolheu antes da fundação do mundo, e Jesus Cristo disse: todos aqueles que o Pai me deu virão a mim, e eu salvarei. Quer dizer, Jesus me escreveu o seu nome lá antes da fundação do mundo, no livro da vida, deu você para Jesus, você foi até Ele, e aí depois você perde a sua salvação. Quer dizer, Deus errou? Deus errou em escrever seu nome no livro da vida? Deus vai chegar para Jesus e falar: oh, desculpa aí, eu errei com esse daí. Me enganei com esse daí, ó. Não. Apesar de nós vamos chegar lá. Porque a pergunta que viria agora, né? Eu digo isso especial para os irmãos de Moçambique: ah, então depois que eu fui salvo eu posso pecar à vontade? Não. Quem é salvo não vai fazer isso. E quando você pecar, você vai se sentir bem? Não. Quem é que vai te tocar e dizer: ó, você fez algo errado? Quem é que vai fazer isso? Espírito Santo. Eu vou ficar mal, não vou dormir à noite. Enquanto não ajoelhar, não pedir perdão, não vou ficar legal. Isso é o salvo. Isso é o salvo. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus habitando em mim. Ele vai apontar o erro em mim. Ele vai fazer com que a gente chegue aonde a gente deveria chegar. O Espírito Santo coloca um selo em nós. Nos separou. E a partir daí, Deus vai trabalhando em nós para que a gente se pareça cada dia mais com Cristo. Então, uma pessoa que aceitou Jesus, ou diz que aceitou Jesus, e não teve transformação de vida, essa pessoa não foi redimida por Deus. Não foi. Essa é a verdade. Termina escandalizando, né, pastor? De certa forma, escandaliza assim, o Evangelho, a igreja, porque o mundo está aí de olhos em nós. Se a gente está na igreja e faz o que o mundo oferece, termina escandalizando, né? Justamente. Justamente. Então é melhor nem estar na igreja. Jesus disse que aquele que escandalizar, era melhor colocar-se uma pedra de moinho no pescoço e for lançado no mar. Escândalos virão, mas ai daqueles, porque os escândalos vêm. Ai deles. Ai deles. E o que Jesus vai falar, o que vai acontecer ali, não é coisa de salvo, não. Pergunta? Então, aplicação. Em primeiro lugar, Jesus media apenas pelos salvos.
É por isso que é importante que as pessoas se tornem cristãs, para que possam ter Jesus Cristo como seu advogado perante o Pai no dia do juízo. A antiga aliança não poderia nos salvar, caso contrário, não precisaríamos da nova. Então, ela não podia nos salvar a antiga e deu lugar à nova. Jesus é o mediador da nova aliança e, como Ele é Deus em carne, temos um mediador perfeito. Então, vocês veem por que Jesus tinha que nascer em carne? Porque para Ele ser nosso sumo sacerdote, Ele tinha que ser homem. E ao mesmo tempo Deus. Amém? Amém. Portanto, podemos ter a certeza de que nosso Senhor viverá sempre para interceder por nós. Hebreus 7:25. E que estamos eternamente seguros nele. Eu sei que eu estou salvo. Se você perguntar para um crente, você tem certeza da sua salvação? Ele disser não, ou ele não se converteu, ou ele não entende a Bíblia. Eu tenho certeza da minha salvação. Mesmo sendo pecador. É claro, nós não deixamos de ser pecadores. A nossa diferença para os outros é que nós somos pecadores que fomos perdoados. E reconhecemos tudo. Fomos até Cristo, tivemos nossos pecados lavados, reconhecemos, somos pecadores e fomos perdoados por Ele. Nós não somos melhor que ninguém. Não, eu conheci uma pessoa que ele disse que quando a pessoa está na igreja, ele não é mais pecador. Ah, não? Ele é santo. Pois é. A Bíblia diz que quem diz que não tem pecado é mentiroso. Falou que É mentiroso. como Jesus já salvou ele, ele não Ah, tá. era mais pecador dele. Então ele já devia estar lá na glória. Né? Então não tem por que ele ficar aqui sofrendo, porque ele não tem mais pecado. Para que uma pessoa que não tem mais pecado vai ficar aqui sofrendo? Vai para o céu então, né? Então é esse tipo de falso evangelho que tem permeado as igrejas. E por quê? Porque as pessoas não estudam teologia, não fazem o que vocês estão fazendo. Tá bom? A pessoa vai falar, ah, pastor, teologia esfria o crente. Não. Teologia apaga o fogo estranho do altar. Teologia apaga o fogo estranho. Todas essas bobeiras, essas besteiras que você ouve por aí, pregado em falsas igrejas, não é evangelho. Amém, irmãos? Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus.